Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast Negócio Fechado, onde a gente tenta repercutir o programa da semana que a gente sempre estreia às segundas-feiras à noite aqui na tela da J3 e no YouTube. Estamos aqui hoje para falar mais de empreendedorismo e inovação na sua região e queremos repercutir o programa da semana, a Azobuilt, né, com o Petrúcio, que eu já conheço de longa data, e alguém que eu vou ser apresentado hoje. Então, olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Passar primeiro para o Petrúcio para fazer a sua pequena apresentação, para a gente começar nosso papo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Henrique? E aí nós estamos juntos. O caminho, né? Me apresenta quem você está trazendo aí que eu não conheço. Essa é a Patrícia, minha esposa. Patrícia. E também a consultora da Azobuilt. Maravilha, tá aí uma empreendedora também que está nessa empreitada, né? Pensando nessa caminhada. O dia da gravação, que foi há um tempo atrás, né? Que foi bem bacana, eu não estava no dia da gravação, eu vi o programa e realmente, acho que ficou muito bacana. Vocês estrearam a segunda temporada, que é muito legal. E aí eu tô conhecendo você aqui, né? Não conhecia antes. Verdade, eu estava lá naquele dia, mas estava nos bastidores. Bacana. E aí você então tem a função de ser um empreendedor, o CEO, né? A sua função ali talvez seja mais gerencial. E qual que é Tatiana, né? Patrícia. Patrícia, perdão, não sei se eu já tirei Tatiana, desculpa. E como é que é a divisão de tarefas ali? Todo mundo faz um pouco? Como é que é isso na startup? Na startup a gente, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Eu fico mais com a parte de tecnologia, da parte de gestão, e vem toda essa parte da parte de consultoria técnica, da parte do negócio em si, a gente através dela. Você sabe que uma coisa que a gente, quando trabalha nesse mundo de startup, é que quando você vai trabalhar, não é, tira esse frenesi da juventude, tá? É bacana, é legal, mas as startups que são levadas mais a sério são aquelas que você tem alguém que entende muito do negócio. Então, vamos falar aqui de um consultório dentário. Eu não quero alguém que foi no dentista 3 vezes na vida, acha que entendeu todo o negócio e acha que tem uma solução. Não. Eu quero alguém que tem 15 anos que trabalha com isso, entende profundamente os problemas e consegue validar a dor. Eu acho que esse é o caso, né? Você já trabalha muito tempo nessa seara e conhece um pouco das dores. Eu sou fisioterapeuta, né? Especializada na área de dermatofuncional. Eu tenho um foco muito grande em pós-operatório de cirurgia plástica. Eu já trabalho com isso há 17 anos. E também faço toda a parte de estética. Ou seja, 17 anos, não é nenhuma iniciante nisso, conhece em profundidade. E a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? E durante muito tempo eu trabalhei no espaço de outras pessoas, né? De outros cirurgiões, até que eu resolvi montar o meu espaço, o meu consultório, que é Integrare Campus. E a partir dali, né, eu deixei de trabalhar para os outros para trabalhar para mim e comecei a ter essa visão do empreendedorismo. Que até então era muito técnica, né? A gente tem muito essa visão técnica do atendimento, né? E acaba deixando um pouco de lado a gestão. E a partir daí foi quando começaram a surgir as ideias que chegou até a Azobuilt. E como é que foi Exato, você começou... Aí surgiu as ideias que chegou na Azobuilt. Como é que foi esse processo? Foi um dia que você falou, tô de saco cheio, não aguento mais esses problemas, ou então você enxergou uma oportunidade? Porque isso é uma mosquinha que morde e vai crescendo, né? Aí você olhou para o lado, Petrúcio, vamos? Petrúcio é o cara da gestão, né? Para começar, Verdade, Petrúcio é o cara da gestão. Ele entende muito dessa parte administrativa e eu dividi as minhas dores com ele. Só para o pessoal conhecer Petrúcio, quando eu trabalhava no HGG, ainda na década antes de 2010, a década de 2000, ele já era gestor lá no Ferreira Machado, servidor público lá, TI, né? De TI, lembro disso. Aí depois foi para gestão de saúde mesmo, né? Mas assim, essa parte do empreendedorismo mesmo veio através da Rio Innovation, que eu fui para lá, né? Foi até com o primo dela, o Pedro. Rio Innovation Week, aquele evento do Rio de Janeiro. No Rio. Foi qual? A primeira foi do ano passado. No Jockey ou a segunda no... Foi do Jockey, que tava um calor infernal. Tava. Eu estive lá. Mas assim, aí eu me encantei pelo aquele mundo. Falei, rapaz, o que isso que está acontecendo? Por que eu não tô aqui? Um monte de startup, cada uma com uma solução diferente, muitas delas até com algumas ideias que a gente já passou para a nossa cabeça alguma vez na vida, né? E aí eu vim com isso. Falei, já estava, né, pensando em modificar um pouco, né, a parte profissional. E aí veio com isso, aí vim para cá. Aí fui fazer o Empretec, né? E aí um dia ela... Empretec é bom.
Muito bom, recomendo a todo mundo. Dá uma Ela vai fazer sacudida. Vou agora. fazer Vai fazer semana que vem? Semana Que bom, a gente divulgou bastante, vai acontecer lá na incubadora. Tô lá, Começa. semana que Bom, já começou que você tá botando um questionário por aí, né? Já estou com as tarefas já. É bom. E aí a gente vem já com alguma coisa antenado, né? Uhum. Aí um dia ela terminou o atendimento dela e aí a gente já estava ajudando ela na parte de gestão, naquela coisa ali da organização ali burocrática do consultório. E aí ela terminou o atendimento, queria fazer, né, uma unha. A gente tinha um evento para a noite, que eu não lembro agora o que era. Eu não tinha marcado nada, porque às vezes os horários, né, a gente fica envolvido ali e acaba passando, e eu fico com medo de marcar e não conseguir. E não tinha ninguém naquele momento para fazer. Onde eu precisava fazer a unha. Os contatos que você tinha. E o cabelo, e os contatos que eu tinha, que eram as pessoas que eu já estava acostumada a frequentar, estavam ocupados. E eu falava assim, gente, não é possível que aqui perto de mim não tenha um salão que possa me atender. Não é possível que nesse momento não tem ninguém desocupado. Será que está todo mundo trabalhando? E aí foi quando acendeu aquela luz. Falou assim, como que a gente descobre isso? Ligando para salão para salão? Um por um, né? Um por um? Isso é trabalhoso, uma solução, né? Muito década de 90, né? A gente pode começar a falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do meu olhar dentro do meu ambiente de trabalho e como que, a partir dali, ele conseguiu ter uma visão mais ampla disso, né? E colocar isso em prática através da Zobuild. Eu lá tenho um espaço em que eu não estou lá todos os dias, né? Porque eu também trabalho num outro local. E aí a gente começou a ver como que eu poderia estar utilizando essa sala ociosa, essa sala que não estava sendo utilizada no dia que eu estou atendendo. E a gente sabe que hoje um espaço parado é perda de dinheiro. Sim. Então isso era um pensamento. Outro pensamento era a questão do horário ocioso. Então, assim, eu estou lá uma tarde inteira atendendo. Se uma pessoa desmarca comigo, eu estou parada ali 1 hora, porque eu não posso sair, porque vai ter uma pessoa, né, no horário posterior. Então, como que eu otimizo o meu tempo? Como que eu posso utilizar isso a meu favor, já que eu tenho que estar lá a tarde toda? Isso era uma outra questão. E a terceira era a agilidade mesmo, porque hoje a gente precisa ganhar tempo. Então, se eu posso permitir que o meu cliente escolha o horário que ele quer, sem eu ter que ficar assim, eu tenho 2 horas. Ah, não, 2 horas eu não posso. Ah, então eu tenho 4. Ah, 4 eu tenho não sei o quê. É uma negociação muito longa, né? Você disponibiliza a agenda e a pessoa escolhe o seu horário. Então, a gente consegue um ganho de tempo aí muito bom nisso. Entendi. E do seu ponto de vista? Então, surgiu justamente dessa necessidade. Ela, depois de um dia de trabalho, precisou fazer uma unha, e o salão que ela fazia não estava disponível. A gente estava até comentando, né, que é bem anos 90, bem pega página amarela, Isso. que quem está ouvindo não sabe o que é página amarela, mas procure no Google o que é. Da nossa época. Aí fica vendo esse número, liga para esse número. Isso aí. O telefone ainda era fixo, tinha que ir lá no telefone. E aí você liga para todos os salões. Tem a hora? Não, aí não era a tem. minha demanda enquanto cliente, né? Eu falei da minha demanda enquanto dono do estabelecimento. Isso. Agora ele está falando da demanda enquanto cliente, né? Aí surgiu, se tivesse um marketplace, tivesse alguma coisa parecida como o iFood, para você escolher ali, conseguir visualizar alguns dados do estabelecimento, do profissional. Tem alguma qualificação, né? Se a classificação está legal. E ser mais assertivo e mais rápido, né? Ter uma otimização nisso. Então surgiu essa ideia daí. Aí a gente vai para o mercado, aí geralmente é assim, quando a gente acha que a nossa ideia é a primeira, a gente já visualiza lá que tem outras ideias. Não. E aí a gente acha os concorrentes. Acha os concorrentes. Estuda o caso de sucesso, o que eles acertaram, o que eles erraram. Exatamente. E tenta enxergar um outro ponto de oportunidade, né? Para fazer o diferencial. E aí a gente vem trabalhando nesse diferencial através dos eventos, né? Que a gente fez um evento ano passado. Eu lembro, foi lá na Universo, um evento grande, bacana. Porque a gente entende que, assim, a tecnologia é uma ferramenta. Então, ela tem que vir embarcada com outra coisa. Sim. Então, a gente vem embarcando... A tecnologia não é um fim em si mesmo, né? Isso. Fiz a inteligência artificial, para quê? Não sei, mas você tem que resolver um problema com a inteligência artificial ou com a tecnologia ou com qualquer coisa que seja. Isso. Concordo muito com você. Isso, e trabalhando muito na questão da capacitação também do profissional local, né? Porque esse também tem muita dificuldade de ir para os grandes centros para participar desses eventos maiores que traz esse know-how, que traz essa... Sim. Então, a gente fez, né, esse evento. Na verdade, nós tentamos fazer aproximadamente o que é feito hoje no Rio e em São Paulo, lógico que numa proporção menor,
mas trazendo temas que são relevantes, que estão em alta naquele momento, né? Nós trouxemos muitas experiências para os clientes, então nós conseguimos parcerias com o Senac, em que nós colocamos salas de atendimento, Bom. workshops, então foi aberto tanto para o público, no geral, quanto para profissionais. Então, os profissionais, eles se inscreviam nos workshops, nos cursos direcionados para suas áreas. E o esse público, evento no geral... Vocês utilizaram para Lead Clients? Sim. O que a gente chama de Lead Client, que, pelo que eu entendi, vocês ainda não estão operando plenamente. Vocês ainda estão desenvolvendo a tecnologia. Não, isso. E aí, Estamos no MVP agora, né? Exatamente. Está no MVP. Mas nessa época, a gente quis se aproximar ainda do mais público, e tentar conversar com eles, ver se isso fazia sentido. Né? Então, no processo de startup, vocês estavam validando... Exato. O problema vocês já tinham validado, estavam validando uma possível solução. Isso. Exatamente. Nós colocamos um stand da Zobuild, né? E aí a gente conversava com as pessoas para poder entender a dor, entender o que se seria viável. E como curar essa dor, né? E aí a questão também da qualidade do atendimento, da humanização do atendimento, que algumas vezes... Chega algumas reclamações, né? Eu acho que para a gente melhorar aqui em Campos ainda precisa melhorar um pouco nessa questão desse atendimento de qualidade, né? Nós tivemos o Sebrae presente, né? Teve uma com palestra Guilherme excelente. Resch, Sebrae é um parceiraço. Isso, nós tivemos uma palestra excelente falando sobre mídia social, sobre posicionamento em mídia social, né? A Paula também fez uma palestra maravilhosa falando da questão das relações, das relações interpessoais. E ela vai ser a sua facilitadora, vão ser 3 ou 4 facilitadores desse Empretec Startup que vai ser. Eu, particularmente, estou muito feliz que vai ser o primeiro Empretec Startup do estado do Rio de Janeiro. E vai acontecer aqui com a gente. Ou seja, mostra como o ecossistema está mais robusto. Né? E dá o ambiente para surgir startups como a Zobuild. E a Paula, no Empretec que eu estava fazendo, ela falou, vai ter um edital da prefeitura, mas está terminando domingo. E o Empretec terminava no sábado. Aí foi quando houve uma prorrogação de uma semana, né? Ainda escrevi o projeto lá, mas aí eram 10, eu fiquei em 11º no projeto. Mas, mesmo assim, eu consegui depois fazer vai ter um edital projeto da Startup Campus agora e você é forte candidato. Acho que não tem nenhum impedimento que você participe, é para fomentar isso. É para dar aquela ajuda que empresas de base tecnológica se instalem na cidade. Porque agora vender meu peixe não prefeitura, que eu não sou da prefeitura, mas vender meu peixe da inovação. É um programa que a prefeitura fornece bolsas, eu nem sei exatamente qual que é o valor, mas é uma quantidade de um valor, tá? Um ano e meio, não sei se é R$ 1.200 ou R$ 1.500, mas para que... fomente o surgimento dessa juventude. São 20 mil estudantes universitários em Campos. 20 mil, é muito. Tem IF, UENF, UF. E essa galera, às vezes, quer arrumar um emprego e sair daqui. Ok, é justo, é legítimo que eles arrumem um emprego e saiam daqui. Mas acho que é melhor para a economia que eles fundem empresas. Porque aí eles começam a não ocupar empregos, mas gerarem empregos. E gerarem empregos de base tecnológica. Você está precisando agora de um desenvolvimento. Eu não sei onde é que você está conseguindo esse desenvolvimento, se você está pegando e fazendo o que você sabe. Estagiário, por enquanto. Né? E aí você está gerando um trabalho aqui para um estudante de engenharia de computação. Daqui a pouquinho você vai precisar de um design, e aí tem um curso de design que vai fornecer. É o primeiro, segundo emprego daquele cara, daqui a pouco ele pode entrar como parceiro seu. Normalmente, o primeiro investimento na startup não é financeiro, a gente fala que é econômico. É alguém que acredita na ideia e cola contigo e fala, vamos trabalhar junto. O meu investimento aqui vai ser o meu trabalho, que é um desenvolvedor, é um designer, é um cara de negócios que vai fazer as reuniões. Eu falo muito que startup tem que ter, startup qualquer empresa, tem que ter 2 perfis fundamentais e complementares. Um cara técnico, que vai segurar a bucha da questão técnica, que é o desenvolvedor, etc. E um cara que sabe sentar numa mesa e conversar. Ele não precisa programar uma linha, mas sabe sentar e conversar e, olha, eu tenho essa oportunidade, tenho essa solução, e isso dá muito certo. Porque se você tem 2 técnicos, esses caras só sabem rosnar, a gente sabe como é que é. E se você tem 2 caras de negócio, o cara vai blá, 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 blá e nunca entrega nada. Então é bom ter esse complemento, né? Um complementando o outro, porque tem a área de comercial que é tão importante quanto a área de desenvolvimento, né? É importante ressaltar que esse evento que nós fizemos, a grande maioria dos profissionais que estavam presentes ali, tanto nos workshops, nas salas de atendimento e nas palestras, foram parceria. Nós pagamos os profissionais que vieram de fora,
né? Que não tinha como, a gente Que aí tinha que tem custo. custear isso, né? Agora, a grande maioria dos profissionais, desde cirurgiões plásticos, médicos, nutricionista, enfermeiros, né? Pessoas da área de gestão, todos parceria. Muito bom. Foi muito legal. Assim, Isso foi ano passado, mas eu sei que tem um planejamento para sair um esse ano. se Deus quiser, em novembro Novembro, novamente. Como é que tá isso? Estamos fazendo o projeto, já temos o local, né, em 3... Já tem um local. Sim, a gente está com 3... Pelo que eu vi, já tem um local, tem 3 opções, então não vamos falar o local agora. Mas A data? provavelmente vai ser o 11 ou 13 de novembro. É fim de semana? 11 cai sábado e 13 cai na segunda. Fica por ali, Aí né? a gente tá verificando se a gente vai... Aí eu vou conversar com os parceiros, ver se a gente vai fazer isso no final de semana. Analisando o perfil dos profissionais que estão... Porque tem os profissionais que trabalham dia de sábado e que tem uma dificuldade para ir, né? Que geralmente é o público de salão de beleza. E aí, quando você pensa nos consultórios, aí já é mais tranquilo, né? Já não tem tanta essa dificuldade. Então, a gente tem que avaliar com calma para a gente conseguir abranger Foi todos os falado no públicos. programa a questão da segunda-feira, né? Sim, Que é um dia morto para esse... Isso. E aí comentou-se também um pouco, pode até falar um pouquinho do que vocês planejam na segunda-feira, fazer um evento segunda-feira e popular esse mercado de estética na segunda-feira, que é um dia que não... Então, a gente tem tá no projeto do sistema, a gente tentar trazer, porque às vezes esses estabelecimentos, às vezes tem um dia ou outro que tem muita gente na agenda e outros que são mais fracos. E a gente tentar equalizar isso para poder fomentar esses outros dias, né? Que não... Fazer um desconto, alguma campanha, Isso. enfim. Aí vai ficar É a importante critério do também a gente, estabelecimento. né, ressaltar que o aplicativo ele é bem amplo em termos de profissionais que podem estar utilizando, né? E assim, agora a gente falando da segunda-feira, a gente está falando muito também do público da beleza, né? Que trabalha sábado até tarde e muitas das vezes não atende na segunda-feira. Mas hoje, com as possibilidades que nós temos no aplicativo, a gente consegue abranger nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, designers, né, de sobrancelhas, cílios, todos têm possibilidade de usar o aplicativo, porque você cadastra os seus serviços. Quem cadastra é o profissional. Então, ele vai descrever o seu serviço. Ele não está preso ao que não tem nada congelado lá. Então, ele lança o seu serviço com seus valores e a partir do momento que eu, enquanto cliente, eu vou buscar aquele profissional e os serviços que ele disponibiliza. Então, hoje, a gente consegue abranger aí um número grande de profissionais. Um número grande de profissionais. Eu tenho nutricionista trabalhando comigo, que nós já estamos usando, né? Tem uma massoterapeuta, que inclusive é a Camila, que está aqui com a gente, né? Que também está nos bastidores, que também utiliza, né, o sistema, e já estamos abrangendo, né, Petrus, para outros profissionais, uma clínica de Pilates que já está usando. Bom, Pilates é um negócio que é muito bacana, eu deveria fazer mais. Eu tô com meses que meu braço está doendo, eu deveria fazer mais. Maravilhoso, super recomendo. É bom. Eu fazia com a... Meu Deus, esqueci o nome. É Lilian Cabrales, enfim, esqueci agora o nome dela. Que, olha só, é do lado do meu veterinário. É um veterinário casado com uma fisioterapeuta. Aí eu não sei se eu levo o meu gato ou se eu vou lá, né? Dá para fazer os dois. Exato. É só você conciliar bem seu tempo. Tinha dia que eu ia lá visitar meu gato que estava internado, aproveitava de fazer uma sessão. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque eu havia entendido que o app ainda não havia sido lançado. Então ele está em MVP, ele está em teste. Me explica isso aí. Ele está no MVP, a gente está testando ele no mercado. Está numa versão não foi beta. no mercado ainda, a gente está ainda validando esse MVP para poder ajustar mais ele, né? Para poder atender melhor. E a gente pretende estar lançando esse aplicativo já em novembro, já junto no evento. Exatamente. Só que aí nós colocamos em diferentes estabelecimentos, justamente para a gente conseguir abranger esse E público. esse primeiro feedback deles? Eu imagino que vocês tenham conseguido esses primeiros parceiros. O primeiro Também. Também. Claro, tem uma rede de contatos, mas como é que tem sido essa validação? O que eles têm achado? Tá pegando aquele feedback? A gente começou, já tem umas 2 ou 3 semanas, né? Tá recente. Tá recente ainda. Mas assim, a gente está vendo algumas dificuldades, já está mudando, né? Algumas coisas no sistema para poder melhorar esse coisa para quem está lançando essa informação, para ficar um negócio mais rápido, mais confortável para ele, né? Ter toda a logística ali por trás do usuário mesmo, né? Sim. Mas o usuário, nesse caso, ainda o estabelecimento.
Agora que você tem o usuário, que é o seu parceiro, que ele é um usuário é o seu cliente. Nós temos dois clientes. E tem o cliente do cliente. Isso, nós temos dois clientes. Tem o estabelecimento, né, o profissional, e tem o consumidor final. Então, esse consumidor final, agora a gente já preparou a tela para ele também, para poder ele já gerar essa marcação já direto pela página do estabelecimento. Porque quando o estabelecimento se cadastra no sistema, eu gero uma página para a internet para ele. Sim. Uma página na internet para ele. Aí você tem, então ele se cadastrou, você validou o cadastro dele, você já gera não é exatamente um marketplace, mas uma landing page, né, para ele botar algumas coisas lá, automático. Ele cadastra o serviço no aplicativo, ele já manda para uma página. Já manda para lá, que ele consegue cadastrar suas promoções, sua agenda ociosa, né, agenda de oportunidades. E aí outro voucher de alguma questão. Algum produto para poder ele fazer a divulgação também dos produtos, que muitos desses profissionais também trabalham vendendo esses produtos, né? Entendi. E aí depois nós vamos partir já para o módulo de vagas, que é onde o estabelecimento também vai poder cadastrar lá suas vagas, né? Para poder... As vagas de quê? Vagas mesmo. Eu preciso agora de um... De emprego? Estagiário? Oportunidade? Isso, um profissional parceiro para fazer cabelo, para fazer... Você imagina tô saindo de um curso do Senac, né? Vamos dar um exemplo aqui. Tô saindo de um curso do Senac e não tenho a menor ideia como é que eu vou começar. Aí você vai lá, coloca o seu perfil lá. Aí você imagina você, né? Que é o dono de um estabelecimento e está procurando um profissional naquele perfil, você vai entrar lá e vai ver os profissionais que tem dentro daquele perfil. Entendi. E vai conseguir fazer esse link aí. É quase uma rede aproximação social voltada para isso, né? Porque vai ter tudo lá. Vai ter os serviços, vai ter as oportunidades. O dono do estabelecimento pode colocar também, buscando, e o profissional também que está procurando. A gente vai fazer essa conexão entre o estabelecimento e o profissional. O estabelecimento que está precisando de um profissional parceiro ou um profissional CLT naquela área e o profissional que pode estar... Né? Cadastra lá seu currículo. A única coisa que eu fico um pouco apreensivo, mas eu tenho certeza que a gente estava conversando um pouco antes nos bastidores sobre a incubadora. Eu não me meto nas consultorias. A única coisa que eu tenho são os relatórios que eu olho lá, para onde está indo, tem que fazer algum ajuste, tem que melhorar uma parte ou outra, é aí que eu entro. Agora, o conteúdo delas, eu confio demais na equipe. Tá? Demais mesmo. Não dou pitaco nenhum. Mas quando você está me falando, está me deixando um pouco ansioso, que parece que ele faz muita coisa. Não, mas por isso que a gente vai... Quando a gente vai falar de startup, a gente fala, primeiro você começa com o skate. Vamos mandar o skate. Pô, o skate deu certo, o pessoal gostou, vamos botar um guidão no skate, que aí vira um patinete. Pô, o pessoal ainda está gostando, agora vamos colocar um pedal aqui, aí vira uma bicicleta. Pô, o pessoal gostou da bicicleta, agora vamos agregar mais um valor. Qual que é o valor? Vamos botar um motor nessa bicicleta, virou uma moto. Pô, moto para uma pessoa, vamos fazer para 3 pessoas, virou um carro. Então você vai agregando itens. Começar tão grande, com tantas funcionalidades... Tanto que a gente não vai começar. A gente vai começar só a parte do agendamento, fazendo essa parte. O que eu estou falando é só o que tá para vir. Tá para vir dentro do próprio projeto. A intenção é você fazer isso, mas se o mercado apontar para o outro lado, você vai para o mercado. Vai para onde, né? A gente vai estar antenado aí à demanda do mercado mesmo. Aproveitar que eu falei da incubadora... O que vocês têm achado da incubadora? E não é porque eu estou liderando ela agora que vocês podem... falar... Não. Pode sentar o ferro, porque se tiver alguma coisa para ajustar, a gente ajusta. Mas, para quem está assistindo a gente, os benefícios, os malefícios de estar numa incubadora... É você fazer a trilha, né? Eu penso muito nisso, na questão da trilha do empreendedorismo ali pro negócio. Então, você está dentro da incubadora, você vai ter todo o apoio dos consultores, Então, aquilo ali, você minimiza a chance de errar, né? Você vai errar? Ainda existe. Errar. Né? Mas a chance de errar ainda é grande. Mas, assim, você minimiza esse risco. Você vai aprendendo ali com quem já está no mercado, você mesmo falou que quem está ali como consultor são empreendedores. Então, eu não abro mão disso. Isso. Então, aí sim, eu acho muito ruim a ideia de um professor da consultoria. Não, eu li aqui na página 25, parágrafo 3... que você deve fazer isso com o seu fluxo de caixa. Meu amigo, e a vivência? Você nunca abriu um CNPJ, você vai falar o que para mim? Então, todo mundo, a gente tem 12 consultores que estão direto em contato com você, os 12 são responsáveis por um CNPJ. Então, ele não está falando do que ele leu, ele está falando do que ele vive. Aí tem o Luiz Gustavo, que está na sua quarta startup, o Douglas, não sei se vocês têm contato com o Douglas ou é com a Júlia. Com o Douglas também? Eu tive com os dois, porque acaba tendo, a gente até...
participando de alguns consultores, vão revezando. E é bom porque a gente pega a visão de cada um. O Douglas, ele é o CEO da Oliva, que é a primeira agência brasileira a poder operar no mercado europeu. É só isso, o cara é fantástico, absolutamente fantástico. Ele foi executivo de marketing em rede. Ele era executivo de marketing do Shopping Boulevard. Ele falou. E aí ele sai do Shopping Boulevard, tem a empresa dele, ele atende agora a Rede Boulevard. Não é nem o Shopping Boulevard, é a Rede Boulevard. E assim, aí só o contato que a gente tem com esses empreendedores, network que a gente faz com eles, né? E aí pegar um pouquinho da experiência que eles podem passar pra gente, assim, isso não tem preço. A parte que o pessoal fala, ó, você pode ter uma ideia maravilhosa, mas ela tem que ser lucrativa. Cadê teu fluxo de caixa? Ah, não faço fluxo de caixa, meu Deus. Vem cá, vamos botar aqui o que está entrando de dinheiro, o que está saindo de dinheiro. Cadê seu break-even? E um módulo de financeiro foi um módulo que os mais difíceis para gente que não está acostumado. Foi um dos módulos mais difíceis para a gente. Tem que entrar dinheiro, mas dinheiro também sai. E fazer o planejamento todo, né? Fazer esse planejamento de fluxo de caixa, fazer esse planejamento todo. Começar a registrar, criar esse hábito de registrar. Sim. Porque é difícil, porque isso, além de ser difícil, você tem que criar isso como um hábito, uma rotina. Eu estou passando por um processo de transformação pessoal. Assim, mas bem ou mal você já era empreendedora, né? Mas você esse empreendedor, eu até achava que era, mas aí a gente descobre que a gente pode melhorar muito a cada dia, né? Então, assim. E como é que está a diferença? Que você empreendia na parte mais tradicional, a gente chama de base tradicional mesmo. Você tinha ali o seu estúdio, você trabalhava em parceria com outros e para outras pessoas. Aí você, pronto, sou empreendedora, botei meu estúdio. Nossa, mas tem tanta oportunidade de melhoria aqui que eu vou fazer uma startup. Qual que é a diferença que você enxerga? Acho que hoje eu consigo ver um mundo de possibilidades que eu não via antes. Né? Opa, vamos explorar essas possibilidades. Porque quando a gente começa a pensar nos espaços ociosos, nos profissionais que trabalham com você, o que você pode oferecer, nos serviços que você pode agregar e em coisas que depois, quando você começa a estudar mais e a entender melhor sobre isso, eu falo que conhecimento é poder. Né? A partir do momento que você tem essa possibilidade, você também abre muitas oportunidades para outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre foi dúvida, eu acho que eu nunca tive coragem de perguntar isso. Por que Azobuilt? Eu estava conversando de manhã com um colega sobre o programa que foi ao ar segunda-feira. Ele, tá bacana, etc, mas Azobuilt ainda não me convenceu, não. Você sabe quem que é, a gente não vai citar aqui para não expô-lo, mas Azobuilt é um nome que, enfim, não flui, enfim. Mas isso é uma opinião dele. Eita, bati no microfone, desculpa. Mas não é um nome que flui. É porque Azo significa oportunidade. Então a gente entendeu que a Azo é oportunidade dos pequenos empreendedores poderem divulgar sua marca. Só Azo não seria bom, não? Porque parece aquele exame admissional, né? Isso. E também, assim, tinha que ser alguma coisa mais ligada ao segmento, né? Para focar mais, para a gente nichar, porque também ficaria oportunidade de quê? Então, a gente tentou fazer mais essa questão Fazer um branding aí. O que eu recomendo, que a gente estava conversando nas oportunidades, que aliás eu já vou até emendar com uma pergunta. Vou perguntar sobre o pós-programa, né? O programa já foi gravado há algumas semanas e já aconteceram algumas reuniões. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Mas uma das reuniões eu estou ciente que tem uma coisa surgindo para Portugal e o europeu, em geral, ele rejeita muito uma cultura que não é a dele. Digo nem uma cultura americana que não é a dele. Então, a gente tem filmes que... Aqui a gente chama o filme em inglês, não tem problema nenhum. E em Portugal, que é o mesmo português, né? Ele não aceita falar o nome em inglês. Ele traduz. Nós somos da computação, a gente fala mouse tranquilo, né? Engraçado que em inglês o plural de mouse, que é rato, é mice. E a gente fala mouses numa tranquilidade. E daí gramática? Você já virou português há muito tempo. Mas em português europeu eles falam o rato. Pega o rato. Que rato? Eles rejeitam isso. Vocês já imaginaram alguma coisa para se adaptar para o mercado europeu? Vamos, se o mercado... Rapaz, a startup a gente faz isso, né? O mercado manda. Se o mercado que manda. Se tiver que mudar o nome depois, a gente muda. Não, mas não perdendo a identidade. A identidade. O importante é o propósito. E o propósito é esse. É a oportunidade para os empreendedores conseguirem divulgar seus espaços, seus serviços. A gente conseguir
agregar todo esse ecossistema, né? Valor para esse ecossistema. Então, por isso que a gente não está pensando só na questão da agenda, a gente não está pensando só na questão da ferramenta, a gente está pensando na questão dos eventos, de capacitar esses profissionais, de melhorar a qualidade do atendimento. Então, por isso que a gente está buscando a parceria com o SEBRAE, com o SENAC, com a Prefeitura. Então, vai ter eu acho que a gente pode fomentar esse mercado trabalhando em forma conjunta, com os parceiros, com outros empresários, né? Como é que foi? Que conversa já teve depois da participação do programa, a gente com a teve sua banca? Com os investidores, né? O Maurício, eu já conversei com o Maurício. Maurício Vicente é fantástico, cara. A gente já alinhou. A gente conversava nos bastidores a questão da Crocs, né? E eu falei que Crocs foi inventado por um velejador. Ele é velejador. Começo do ano eu estava querendo chamar ele para participar do programa. A gente até atrasou um pouquinho a gravação para ele estar aqui, que eu gosto muito dele. Ele é um cara absolutamente fantástico. Eu falei, você tá onde, Maurício? Não, eu peguei um barco aqui no Rio de Janeiro, tô levando ele pro Chile. Que aí eu vou passar ali o Estreito de Magalhães. Meu Deus, que cara maluco. Aí ele voltou. Maurício também, ele, não, peguei cada onda de 6 metros, que eu olhava do barquinho, era 3 vezes o tamanho do barco. O Maurício é maluco. O que ele gosta de fazer é isso. E ele tem Crocs para usar lá. Você falou que usa muito em ambiente da saúde, hospitalar. Então ele usa nesses ambientes. Mas é um cara fantástico e com muitos contatos. Bacana. E assim, cada vez que a gente conversa com um deles, é uma riqueza, né? Que a gente consegue trocar ali informações e coisas. Então, assim, estamos caminhando. Conversando com o Maurício, conversei com o Luciano Couto também, que teve essa oportunidade lá para Portugal. Isso que eu estava comentando, o Luciano do Couto, ele trabalha aqui no Porto, mas ele tem uma boa operação em Portugal. Então, e tá bem animado só você também. conhecer um cara que entende a diferença cultural daqui para lá, parece que o idioma é o mesmo. Mas, meu amigo, eles são muito literais. Eles não usam gerúndio, eles usam um particípio. Por exemplo, nós estamos conversando. Não, nós estamos a conversar. E eu não conheço, minha família tem ascendência portuguesa, eu não tenho muito esse problema, mas eles conseguem conversar com você que existe o uso do gerúndio lá, mas eles conseguem justificar que não deveria ser usado. Mas como você quer conquistar o mercado, você faz as adaptações. Se tiver que falar, não participe na volta. Estamos a marcar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas estar na incubadora, desculpe te interromper, mas você fez uma pergunta perguntando o que nós achávamos da incubadora. Estar na incubadora é isso, é ter essa oportunidade de ter acessos que nós não teríamos se não estivesse lá. A gente tenta organizar muito o ecossistema. Essas pessoas vocês são fundamentais nesse processo. Não é só a gente, eu agradeço muito, mas quando a gente fala ecossistema, como é que é um ecossistema da biologia? Você tem, sei lá, um ecossistema animal, você tem um lobo, tem um carneiro, tem uma ave. Onde é que começa? Não sei. Onde é que termina? Também não sei, mas todo mundo interage. Então tem incubadora, tem a CDL, tem o pessoal da J3 aqui que está apoiando muito com esse podcast, com o programa. Eu falo tranquilamente. No negócio fechado, quando eu estava conversando com o Fábio aqui, eu estava, vou propor isso para o Fábio, que o Fábio vai... O Fábio é quem toca isso aqui, Fábio Paz, o cara fantástico. Não, vou falar com ele, etc. Na minha cabeça eu estava já com todos os argumentos. Fábio, eu tô com uma ideia de empreendedorismo aqui para J3. Ele, tá aprovado. Você não quer conversar? Não, vindo de vocês eu sei que vai vir coisa boa. Mas eu preparei um argumento. Então eles abraçaram o programa Negócio Fechado, que a princípio seria só o programa. A gente falou, cara, e se a gente desse uma repercussão ao programa com podcast? Ele, pode fazer. Eu falei, meu Deus. Falou, Fábio, tô precisando de uma matéria sobre isso. Vai postar e vai. Então tem a J3, tem a incubadora, tem a UENF, tem o IFE, tem as associações, a gente está com uma parceria boa com a CDL hoje. Quem participou da sua banca provavelmente foi alguém da CDL jovem. Foi o Ralf ou foi o Arthur? O Arthur hoje é o presidente da CDL jovem, são jovens empresários que eles estão vendo que normalmente de empresas familiares, que o comércio não está evoluindo, eles sabem quem está ficando para trás, então a gente tem que fazer alguma coisa. Tudo bem que eu preciso pagar a conta com os meus negócios que já estão andando, mas o meu negócio cada vez paga menos conta. Eu preciso dar uma mudada. E eles estão compromissados com essa agenda até não poder mais. Na segunda temporada, até agora, toda a banca teve alguém da CDL jovem. E são empresários, com poder de contato, com poder de investimento, com poder, com nome para fazer
Digamos que ele não tem a disponibilidade financeira hoje para fazer o investimento, mas ele tem um bom nome na praça, no banco, para fazer o investimento. O dinheiro para ele é muito mais barato do que para a gente, que é empresário a vida toda. E a gente sabe que não é só o dinheiro, né? Tem todo o que eles chamam do smart money. Smart money. Então, assim, esse conhecimento, essa troca, esse apoio... Petrúcio, eu descobri com o tempo que o smart é muito melhor que o money. Muito melhor. Verdade. Você tem uma ideia, a gente está conversando aqui num programa, o objetivo do negócio fechado não é conseguir o investimento. É conseguir exposição e divulgar empreendedorismo e inovação na nossa região. Esse é o objetivo. Se houver parceria e investimento, melhor. E acontece, mas o objetivo não é esse. Que outra oportunidade você teria para pensar no mercado europeu? Você está com um cara que passa 6 meses lá, é empreendedor, gosta de fazer negócio, gosta de gerar riqueza, que pode ser teu braço europeu. E isso há, sei lá, 2 meses atrás não era possível. Nem passava pela cabeça. Estamos conversando agora que agora Portugal está começando a descobrir que existe smartphone. Que hoje a gente utiliza o WhatsApp desde quando? 2010? 2000 por aí. Nem me lembro mais. Já tá tão enraizado. A gente usa aquilo tranquilamente. Aí a gente vai, eles usam SMS. É o TXT, que a gente chamava de torpedinho. Olha só, eu nem uso mais. Né? A gente não usa Os mais. pacotes aqui, você pode usar 100 torpedos. Lembra que tinha pacote de torpedo? Você pode usar só 100. Aí algumas operadoras, você tinha que entrar no site, você podia mandar de graça pelo site. Lá eles usam isso ainda. Então, vocês conseguem pegar a primeira onda de modernização lá. Eu acho que, enfim, esse smart é muito mais importante que o money. Inclusive, até no pitch lá, assim, são coisas novas que a gente vai né? A gente tem que começar a se acostumar daqui para frente. E ali já vai sendo essa experiência, né? O pitch teve algumas perguntas lá, né, do pitch lá, que a gente já trouxe, já está trabalhando em cima delas. Então, o próprio Luciano perguntou sobre a questão do Singu, se não poderia ser... Teu concorrente, né? Mas aí a gente falou, não, a princípio é o profissional, o consumidor ir no estabelecimento. Ué, e por que não também não acrescentar também se o profissional quiser ir no... Ele acabou dando outra ideia, gente. Não quiser ir também aonde o consumidor está. A gente vai estar pensando isso dentro da plataforma e vamos mudar. Exato. O comentário que ele fez comigo foi um negócio bem interessante, que ele gosta de fazer unha. E toda terça ele faz a unha. Mas eu não gosto de ir a salão. Por qualquer motivo que seja, etc. É verdade, até a pessoa pode vir aqui ou eu posso ir na casa dela, botar essa flexibilidade. Isso. Às vezes a gente faz umas cagadas na vida. Teve um dia que eu estava mexendo na minha unha e obviamente não estava mexendo com o equipamento correto. E equipamento correto, a gente fala de um alicate de unha minimamente limpo e sem estar com enferrujado. Obviamente eu estava com um que não estava nem muito limpo e estava muito enferrujado, e quando ele não resolvia eu ia cutucando. Nossa. Eu cutuquei aquele negócio até que eu falei, meu Deus do céu, eu achei um contato de uma podóloga que graças a Deus atendi em casa. Eu já estava mancando e ela me atendeu em casa. Deu uma dificuldade para achar, etc, enfim. Com uma ferramenta dessa... você não vai ter mais dificuldade. Cara, vai ter mais dificuldade. E outra coisa, e você vai permitir a esse profissional também essa possibilidade, porque muitos profissionais hoje só têm acesso a essa ferramenta dentro de um estabelecimento. E com a ASO ele não vai precisar estar dentro do estabelecimento, ele pode estar, ele presta o serviço, ele se cadastra ali e ele vai ter essa possibilidade de fazer as marcações da mesma maneira. Uma pergunta, quanto ao pagamento, vocês pretendem botar formas de pagamento pelo... Então, por enquanto, a gente não está ainda trabalhando, está ainda pagando no local. Mas a ideia é que a gente faça isso tudo pela plataforma. Inclusive, coloca o gateway de pagamento, né? E aí o consumidor já paga por lá e, inclusive, já tem a opção de fazer o split de pagamento, que é deixar a porcentagem. Então, o salão, o estabelecimento fica com a porcentagem, hoje ele ainda tem que fazer essa conta para pagar para o profissional. Então, chega no final do dia, ele ainda tem que fazer a conta de quanto o profissional fez de atendimento, né, e quanto que ele para poder pagar no final do dia. Pelo aplicativo, vai ser possível, a gente integrando esse gateway de pagamento, fazer esse split. Então, já o que o cliente já pagou, o próprio sistema já faz a divisão e já cai também em cada um desses atores, né? Sim, com fazer lá justo e transparente, né? Auditável, isso é muito importante.
E a outra oportunidade também que a gente chegou é de fazer o programa de afiliado, aonde qualquer o que você falou, porque a gente vai fazer isso por indicação, né, de um amigo, de um coisa. Então, esse amigo pode já te indicar com um link e aí lá fica Ganha um algum código benefício. e ganha algum benefício, exatamente. Esses programas de payback, eles têm dado muito resultado. O cara fica fiel. Houve uma época que eu era muito cliente da Submarino, gostava muito de comprar livro na Submarino, quando a gente ainda comprava livro físico, né? O Kindle é desespero. A gente não espera uma semana para chegar o livro chega na hora. Mas eu cheguei a ter o cartão da Submarino que eu comprava muito livro. E falava, nossa, mas que desconto de 15%, vou comprar outro. Então eu gastava um dinheiro imenso por causa do payback. Porque aí fomenta, né? Aí você vai trabalhando. E ações de... Agora eu quero estar um pouquinho na operação. Ações de marketing. Como é que vocês vão colocar o pessoal? Acabei de fechar hoje com o Sebrae. Eu não sabia disso, que legal. Acabei de fechar hoje com o Sebrae, um plano de marketing através do programa de incentivo deles lá. Então, Sebrae Tech? Eu não sei exatamente qual é o programa, não. O Sebrae nos atendeu, né? Então eles viram a necessidade, eu conversei com a consultora lá, com a Melias, ela entendeu a minha necessidade e aí ela montou um projeto lá específico lá. E aí me passou o orçamento ontem e hoje eu fechei com ela, já está tudo caminhando. E, obviamente, você não vai poder abrir tudo, mas como é que vocês vão conseguir esses... Os lead clients estão nos parceiros, né? Mas a monetização, como é que vocês transformam isso em recurso? Vocês cobram de quem? Você cobra do cara para cadastrar Você cobra do cara para cadastrar na plataforma? Isso, a gente vai trabalhar com um plano anual, que é dividido em 12 vezes, que acaba se tornando um plano mensal. Um mensal mais barato. Um mensal mais barato e também para evitar, a gente está tudo pensando em menos custo para o empreendedor ter que ficar se preocupado todo mês em pagar uma fatura lá, então você já divide isso para ele em 12 meses, facilita para ele. Isso. Ele paga uma vez só e já divide em 12 vezes. Tem alguma participação, por exemplo, paga um pouquinho aqui, mas o quanto de clientes eu trouxer para você, porque, por exemplo, a Uber, ela só cobra do motorista quando ele dirige. Quando ele não dirige, ele não cobra. Não sei se tem alguma coisa assim. Mas como é um plano mensal, se ele vai fazer 10 agendamentos, 20, 100, você tem um profissional, 5, 3, 4, não vai importar, né? Interessante. E, obviamente, também está disposto a testar isso e pivotar isso. Exato, a gente vai de acordo com o mercado. Eu acho que esse programa de indicação é um programa que tem bem... Eu acho que vai ser bastante... as pessoas se conhecem, né? Esse mercado as pessoas se conhecem. Não, e você imagina, hoje, por exemplo, quem está desempregado, se ele pegar ele aluga um carro, ele vai fazer e vai trazer uns R$50 para ele, né? Se alguém ficar desempregado hoje, ele consegue, através do Uber, ele gerar uma renda para ele. E não, por que não também fazer, se ele vender esses serviços para outros estabelecimentos, eles cadastram na plataforma. Para uma pessoa que não é uma pessoa profissional liberal, não é um salão, é o mesmo plano? Ou como é que está isso? É o mesmo plano, por enquanto a gente está trabalhando no mesmo plano. Então, uma pessoa que, por exemplo, vai fazer só unha depois do expediente, é o mesmo plano de um salão que trabalha com isso? Acho que poderia repensar isso aí. A gente pode tentar ver se a gente consegue fazer Porque pegar esse profissional liberal, porque eu pensei muito na unha, né? Que a unha a pessoa consegue fazer em casa e tem muita gente... O que os grandes players fazem, os concorrentes? Eles cobram por profissional. Então, um profissional vai ser mais ou menos o que a gente está cobrando, e quando tem 3, 4, 5 profissionais, o preço vai aumentando. Então, na verdade, a gente não está nem... nenhum nem outro. A gente está tentando dar oportunidade a esse primeiro, né? O que vai mudar nos nossos planos são os recursos dentro da ferramenta, que aí são esses outros, a questão do módulo de vagas, de cowork, o módulo que aí já vão ser mais para esses estabelecimentos maiores, né? Tem mais benefício. Isso, vai ter a questão dos eventos, dos cursos. Então, o próprio profissional, ele quer fazer um workshop, dentro da plataforma ele vai botar o workshop dele lá, né? Entendi. E aí a gente vai tentar fazer essa... se promover o trabalho dele de várias formas, né? E assim, eu acredito que para os profissionais liberais que não têm um estabelecimento, talvez não seja interessante, por exemplo, usar o módulo cowork,
ele não tem o estabelecimento, ele vai alugar por hora por quê? Então, de repente, ele não habilitaria essa possibilidade, né? Essa função. Entendi. E aí, teria que ser realmente avaliado de acordo com o perfil do profissional. A gente falou aqui um pouquinho sobre a expansão para outro país, que apareceu essa oportunidade bacana, mas como é que, esquecendo que essa oportunidade, que essa surgiu pelo programa, vocês estão pensando em campus, expandir mais um pouquinho, expandir por franquia, expandir por vocês mesmos, ou primeiro quer consolidar aqui no mercado local? Eu acho que a gente primeiro vai consolidar, né, o nosso propósito é consolidar aqui no mercado norte e noroeste fluminense, que eu acho que é um mercado ainda muito carente disso. Sabe que só o norte fluminense é 1 milhão de pessoas. É 1 milhão. É gente até não poder mais. Isso. Se a gente pensar em alguns países europeus, acho que a Dinamarca são 6 milhões. Então, pegar essa população e multiplicar por 6, já deu a Dinamarca inteira. E tem alguns municípios aqui, Campos é um deles, que também esse segmento, né, de beleza estética é um segmento bem... Tem Bom Jesus, Itapiruna, eles são bem ativos, né? Sim, é forte. É forte esse segmento. Aliás, eu não sei local que não seja forte. Porque tem uns setores da economia que crise passou longe. Esse é um deles. Esse é um deles. O pessoal do pet também, o pessoal ficou mais em casa, ficou mais apegado aos bichos, etc. Até lá em casa, quando a gente começou a voltar, eu praticamente não parei. Estava aí algumas ações. Mas minha esposa, quando começou a sair e voltar a frequentar o trabalho, os bichos lá em casa começaram a adoecer um pouco. Falei, como assim? Vocês estavam aqui o dia inteiro, agora não estão? Então o mercado pet não teve. Falta, né? Sente falta. O mercado de beleza não tem crise. E é incrível como tudo que é brasileiro, em termos de beleza, é extremamente valorizado. Tive uma aluna que ela foi morar nos Estados Unidos, engenheira, formada, etc., boa aluna. Ela hoje está vivendo muito bem como cabeleireira nos Estados Unidos. Não sei exatamente qual que é o estado. Eu tenho uma amiga também que aconteceu a mesma coisa. Cabeleireira, mas aqui o pessoal paga uma grana. E só por eu ser brasileira já foi metade do... Parece que cozinheiro francês, né? Se é francês tem que saber cozinhar. Se é brasileiro tem que entender de beleza. Verdade. Eu tenho uma amiga que esteve agora em Campos recentemente, passou por um procedimento cirúrgico e ela queria correr o máximo para fazer tudo aqui, porque ela comentou que esse trabalho lá é muito caro. É muito caro e tem poucas pessoas. É muito caro e tem poucas pessoas habilitadas, né? Habilitadas e capacitadas. Estados Unidos também? Para fazer, exatamente. Eu tive a oportunidade de morar no Canadá e eu cortava o cabelo no college, na universidade, que tinha lá um curso de nem sei qual é o nome, né? Barbeiro, enfim. Porque quando eu fui ver quanto é que é um barbeiro fora, é caríssimo, bicho. Calma. A gente estava comentando um pouco antes que agora o barbeiro, mesmo assim, ainda tá, acho que você paga 25, 30 reais, que não é tão caro assim, mas a gente pagava 10 num cara da esquina, que era só um negócio, que veio do pai dele. Mas eles agora também se avançaram, também, né? Sim. Agora os barbershop, agora eles avançaram muito o corte de cabelo, agora já... Mas se a gente parar para avaliar, é um leque enorme. Né? Sim. Esse nicho é um leque enorme. Então, você tem desde aquelas pessoas que se capacitaram, que já estão numa fase mais adiantada, mais avançada, já com espaço, trabalhando, e tem aquelas pessoas que estão começando, que estão entrando agora no mercado e que precisam de um direcionamento e que ainda estão um pouco perdidas. Né? O pessoal mostra que existe um nicho. Exatamente. E as pessoas querem colocar, acho que os cursos não são tão disponíveis. Ou seja, o Senac faz um trabalho durante muito tempo. Bacana, não. Muito bom. O Senac é uma instituição que a gente confia bastante. Aliás, o Sistema S como um todo, Sebrae, Senac, o Senat para transporte faz um bom trabalho. Mas a gente acha que você chegou num nível de especialização que você quer aquilo. E é preciso fazer. Aqui, uma de Campos, uma das primeiras foi a Rockabilly, se não me engano. Foi uma das primeiras a colocar essa barbearia um pouquinho mais gourmetizada, eu vou utilizar essa palavra. Aí, conversando com o empreendedor de lá, que me fugiu o nome agora, qual que é o nome dele, não é Vitor, não é Igor, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele falou que os primeiros cursos que eles deram, ele trouxe um cara da Globo, que ela conhece. Qual que é o nome dele? Ciro. Nossa, quase, Ciro. Gente fininha, foi meu aluno Luiz Vicenza, ele. Mas ele trouxe um cara que preparava a barba, cuidava da estética da Globo. Ou seja, esse cara ele era um profissional, acho que nem um curso tinha. Falou, vem cá, e aí preparou a primeira turma de barbeiros. Ele está trabalhando nessa área. Teve uma hora que os barbeiros saíram para abrir barbearias, eu acho que é justo, acontece, né? Mas
Você não vai parte deixar do processo de evolução, né? Faz parte. É Você não vai isso. deixar de formar o seu funcionário achando que ele vai virar teu concorrente. Pelo Que bom. contrário, que Tem bom. mercado pra todo Depois mundo. ele vai Bom, fazer é isso história aí. ainda, vai falar, ó, não, passei Isso é por lá. fazer, isso aí, É. né? É você fazer que as pessoas prosperem, né? Sim, Isso. e que bom que todo empregado consiga ter essa visão, falar assim, eu estou trabalhando aqui, mas eu vou algum dia abrir meu negócio. Você sabe que eu não sei, eu só vou na Rockabilly, eu sou fiel a eles. Gostaria que eles atendessem domingo, que é o dia que eu consigo fazer alguma coisa, mas ainda não atendem. Realmente eu vou sábado. E sabendo que eles sempre têm essa preocupação. Duas coisas que eu gosto muito lá. Eles sempre têm alguma coisinha de formação. Eu gosto deles cuidarem dos funcionários lá. E de vez em quando eles fazem umas ações de vou no asilo, vou no orfanato, dar lá um tapa na... Eu ia falar dar um tapa nas crianças, mas ia ficar esquisito, né? Dar um tapa na aparência Dá das um tapa no crianças. visual. É, dar um tapa no visual. Então eu tenho muito apreço por isso. E tudo bem, o cara foi lá, foi funcionário, se formou bem, etc. Foi lá e abriu uma barbearia que está atuando no mesmo mercado, acaba sendo concorrente. Eu ainda sou fiel ao Ciro Rockabilly porque eu sou fiel aos valores que ele tem. Então eu gosto muito. Gosto de chegar lá e ter meu café. Outro dia eu reclamei do café. Cara, esse café aqui tá com gosto de galho queimado. Outro dia ele tinha um café melhor e o preço ainda era o mesmo. Fala, por isso que eu venho aqui. Você se conecta ao profissional. Aos ao valores da serviço, empresa. Aos valores da empresa, É. né? Então, assim, eu procuro muito trabalhar dessa forma também. Eu acho que, assim, a experiência que você proporciona para o seu cliente, para o seu paciente, ele não vai esquecer. Não. Ele não vai esquecer e ele vai E voltar. o negativo esquece menos ainda. Exatamente. Petrúcio me dava carona na graduação, isso lá em 1500 e Cabral tava chegando aqui. Não fala idade não. Eu andava de bicicleta, era terrível, etc. Aí eu lembro um dia que meu pneu estava vazio, eu parei num posto de gasolina para encher o pneu. O frentista, não, aqui só pode usar isso aí se for abastecer o carro, etc, não sei o quê. Aí depois eu consegui comprar meu primeiro carro, segundo, etc. Hoje eu tenho um carro, eu gostaria até de não ter, né, que eu tô gordo, preciso andar mais, vim hoje a pé aqui, mas eu nunca abasteci naquele posto. Não é? E pode ser a gasolina mais barata. Eu Mas nunca vou abastecer né, naquele você criou posto. essa memória, isso ficou embutido em você e você não, Eu não era um gostou da estudante, experiência. Isso o potencial cliente, talvez o dono do posto nem saiba disso, mas um funcionário do posto ali me negou alguma coisa quando eu precisava, eu tive que sair empurrando a bicicleta. Eu não abasteço naquele posto. Isso vale para tudo. Pra né? tudo. Isso vale para tudo, exatamente. E a lei de atração é Aí forte. aí você imagina, voltando Você ao fazer o público bem. hoje, que a gente está pensando em trazer o evento, né, para atingir esse público, é justamente para trabalhar esse pensamento. Porque se você Criar relacionamento. Criar relacionamento. Porque se você sai hoje de uma instituição de ensino, vou falar por mim, eu não tive gestão na faculdade. Se eu tive, não foi se tem. muito pouco, que eu nem me lembro, né? Empreendedorismo. Então, assim, essa visão de empreendedorismo muito superficial. Então, se hoje você pega um profissional que sai do ensino médio ou superior, só com uma visão técnica, ele não prospera. Você Não. precisa estar atuando em todos esses nichos, né? Fazendo com que ele tenha uma visão mais ampla do mercado e tudo isso vai gerar Você o resultado sabe que, do enquanto de professor, atendimento. de vez em quando a gente pergunta para o mercado como é que está a formação do nosso aluno. A resposta não, tecnicamente está muito bom. Mas o que a gente pode melhorar? São dois aspectos sempre. Primeiro, primeiro gestão, obviamente. Fala, cara, o cara não sabe o que é uma gestão de projeto, o cara não sabe o que é uma gestão da qualidade, o cara não sabe nem as funções gerenciais, então, primeiro, gestão. E segundo, o que aparece muito é segurança do trabalho e aspectos legais de direito. Por exemplo, às vezes a gente forma um técnico que ele quer não tirar férias, porque ele quer vender as férias. Não pode, tem que ter uma mínima... Não, mas meu primo fez algum lugar. Não. E eu acho que as formações hoje elas são muito tecnicistas. Quando a gente pergunta para quem está atuando, fala, cara, está reformando o curso de engenharia mecânica agora, me pediram para dar uma olhadinha na grade. Eu li a grade, lindo, maravilhoso, mas esse engenheiro, ele vai entrar numa empresa, vai trabalhar como um engenheiro novo, que vai se lascar, resolver umas rabudas durante 3, 4, 5 anos. Quando ele sair de júnior, quando ele começar a virar um engenheiro um pouco mais pleno, um pouco mais sênior, vão dar uma liderança, vão dar um projeto para ele tocar. Como é que ele vai tocar o projeto? Vão dar uma equipe para ele gerir. Como é que ele vai gerir a equipe? Sabe lidar com intercorrência? Pô, não sabe Né? nada. Fala, cara, não precisa colocar. O curso não é sobre gestão. Depois ele pode fazer uma pós. É bom que ele estude a vida inteira. Mas ele precisa dos princípios. Na engenharia, na fisioterapia, na medicina, na computação.
Nós tivemos aula de empreendedorismo. Tivemos. Acho que a primeira aula de empreendedorismo do Instituto, com foi. um cara que resolveu fazer isso que não era Mas norma. como não tinha uma cultura toda em volta, acaba se desperdiçando um pouco, Foi né? teórico. É. Acabaram de dizer pra bom. gente que nós temos 3 minutos, já estava encerrando. Normalmente aviso com um pouquinho mais, agora fiquei um pouquinho ansioso. Mas vamos caminhar para o nosso encerramento. A gente falou, mas você não disse como é que as pessoas te encontram. Como é que as pessoas... tem um salão e quero conversar contigo, sou um profissional liberal. Quais são as suas redes? Se quiser dar o WhatsApp aqui, não o seu pessoal, algum da empresa. E se for pessoal, fica à vontade, o problema é teu, não tem nada a ver com isso. Fala um pouquinho aí como é que as pessoas conseguem achar vocês. Pode, através do site azobuilt.com.br. Azobuilt é A-Z-O AZO. e Built de beleza, né? Isso, B-E-A-U-T-Y. Saiu? Perfeito. .com.br. Isso. E se quiser ligar já direto, 22 999 03 21 17. Agora fala isso um pouquinho mais devagar. 22. 22 999 21 03 17. E tem as redes sociais, tá lá no Instagram, Facebook. Isso. Já tá com tudo lá direitinho. Agora, será que eu errei o 20, 03 21? Agora nem dá pra ver. O que você queria ver? O telefone, não sei se é 03 21 17. Acho que é 03 21 17. Cara, verifica que a gente já deu no... Mas é o seu pessoal ou não? Não, é o da própria Azobuilt. Ah, tá. O seu eu tenho aqui. Que tem na... Não, deixa quieto. Vou falar o seu não, deixa quieto. Então é isso, agora vamos... Não sei se vocês querem fazer mais um encerramento, dar uma despedida pra gente. Agradecer muita oportunidade, tanto da Tech Campus, da J3 News, né, pela sua oportunidade também de estar expondo aqui o nosso negócio. Então, agradecer você, Henrique, todos os consultores lá da Tech Campus, que a gente não dá tempo de falar o nome de cada um, mas agradecer cada momento desse que sempre é especial, cada momento que a gente troca essa ideia, a gente está aprendendo muito. Maravilha, agradeço muito. Estamos à disposição. J3 sempre uma grande parceira. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse bate-papo foi assim, incrível, né? Nós tivemos a oportunidade de explicar mais um pouco sobre a Azobuilt, né? Isso. Estamos aí no processo, né, de implantação, de MVP. Eu acho que ainda tem muito a caminhar, mas se Deus quiser, vamos chegar lá, vai dar certo. Maravilha, muito obrigado pelo papo. Desejo sucesso e prosperidade para a empresa, para a startup. Espero que a incubadora, a J3 e todo o ecossistema consiga ser útil para vocês. E encerramos aqui o nosso podcast Negócio Fechado. Lembrando, toda segunda-feira à noite, programa inédito no ar. Estamos aí com a segunda temporada rodando. E quarta-feira à noite temos aí o nosso podcast que a gente repercute um pouquinho o que aconteceu na semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.